Bom dia. Aula 9. Outra revisão de geografia para o terceiro ano, para a terceira série do ensino médio, né? Para fazer a prova Paraná, né? Grandes corporações e as transnacionais. É contexto da nova ordem mundial, é contexto da globalização, dos outros aspectos que a gente já viu anteriormente, né? Para começar, a gente vai pensar sobre o que são, então, as empresas transnacionais, as multinacionais, qual é o papel delas no mundo globalizado. E também pensar um pouquinho no Brasil. Brasil, quais são as empresas, né? Identificar algumas empresas transnacionais brasileiras. A gente vai falar disso também, certo? Bom, transnacional é uma empresa. Uma multinacional é uma empresa, uma grande empresa, que ela tem a sede num país, só que ela acaba tendo representatividade, filiais, mercado consumidor em outros países do mundo, né? Então, é esse fluxo que a gente falava lá na primeira aula de globalização, entre a economia, né, entre a cultura do mundo globalizado, certo? Então, a economia, produção a produção de um produto, uma etiqueta, por exemplo, né, que não é ele surgiu num determinado país, hoje um país desenvolvido, mas que ela acaba fragmentando, né, flexibilizando a produção em outras regiões do planeta. Empresas transnacionais possuem matriz em um país e atuam em diferentes países, né? Então você tem rompimento daquela fronteira física, ela não está só em um lugar, né? Então ela ganhou o mundo, ela está globalizada, além do território da sua origem, certo? O que mais que a gente tem aqui? A gente usava durante muito tempo o termo multinacional e depois vem surgindo como um termo mais adequado o termo transnacional, né? A substituição de multinacional para transnacional. Então vamos lá. Multinacional dá a ideia de que ela está plena em todos os países que ela existe. E, né, essa é uma revisão, a gente tem uma revisão ali teórica, né, os estudos que são feitos sobre isso, começam a analisar que não é bem assim que acontece, né? De certa forma, os benefícios vão para o país de origem, o capital volta para o país de origem. Mas como que é essa relação com os países que estão as suas filiais, né? Que a gente falou anteriormente lá, que é uma das características negativas da globalização, né? Que é a exploração da mão de obra, a questão do meio ambiente, da legislação, dos benefícios, dos impostos e tudo mais, certo? A empresa transcende os limites territoriais, passando a atuar no mercado exterior. Então, transnacional, porque ela não está só no seu país, ela transcende, certo? Bom, economia globalizada. Então, é o que eu comentei, né? É uma questão do mundo globalizado, na questão das tecnologias, na questão do... Só existe essa produção transnacional, ela só é favorecida por causa desse contexto, né? Por quê? Porque nós temos meios de transporte cada vez mais rápidos, velozes, eficientes. Nós temos também meios de comunicação, a internet, né? O sistema financeiro, bolsa de valores no mundo todo, numa conexão muito grande o tempo todo. Então, uma coisa favorece a outra, né? Então, não dá para você analisar só uma coisa, tem que analisar todo esse contexto, certo? São fatores importantes, então, nessa economia globalizada que favorece as empresas transnacionais. Então, pensem nisso. A busca pela lucratividade, claro, né? Eu estou falando de grandes volumes de capital, de muito dinheiro, que acaba gerando mais dinheiro ainda, né? Mais lucratividade. O lucro é destinado a investimento para novas filiais e outra parte é direcionada à matriz. Então, volta, é aquilo que eu falei, o capital, grande parte, volta para o país de origem, certo? E lembra também daquela aula que eu falei sobre, é muito mais barato
criar um sistema de produção num país emergente ou, né, mais pobre ainda, do que num país de primeiro mundo, onde a questão de salário, a questão de impostos, a questão de meio ambiente é muito mais rígida, tá? Lembra disso. Onde se instalar? Alguns aspectos, alguns critérios importantes para a gente pensar sobre como é escolhido, por que uma empresa transnacional escolhe um determinado lugar para colocar uma filial, né? Primeiro, porque ela vai atrás de lugares onde a matéria-prima seja mais fácil. Toda indústria precisa de matéria-prima. Também ela vai em lugares onde a mão de obra é mais barata. Quanto menor o custo, maior o lucro. Doação de terreno. Os países, os estados, os municípios brigam para oferecer mais benefício para que se traga uma indústria ali, né? Então é o discurso de que vai chegar uma empresa naquele lugar e vai oferecer emprego, vai melhorar a economia do lugar, melhora, mas a que custo, né? Às vezes é sim a partir da exploração da mão de obra barata. Então a gente tem que olhar esses dois lados. Isenção de impostos, os benefícios, né? Se a sua empresa vier para cá, você vai ficar 20, 15, 30 anos sem pagar determinado tipo de imposto, né? Ganha o terreno para geralmente os municípios, né? As cidades, elas têm os parques industriais, né? Então, esses benefícios para quem quer vir e colocar uma empresa ali. Legislação ambiental pouco rígida, que foi o que eu falei, né? A questão do meio ambiente, a questão da poluição, a questão de uso de materiais que alguns países não podem usar, em outros podem. Energia e mercado consumidor em expansão, lugares em que a oferta da energia, toda a indústria precisa de uma fonte de energia, né? Às vezes a energia é mais barata num lugar que na outra. E o mercado consumidor em expansão, claro que essas empresas transnacionais também pensam no tamanho do mercado consumidor daquele lugar, né? Mercado consumidor é a população que vai consumir, que vai ter que comprar. Países em desenvolvimento como Brasil, Argentina, México, Índia, África do Sul são alguns centros importantes, escolhidos, né? Por quê? Porque elas oferecem tudo isso que a gente falou agora há pouco ali. 10 maiores empresas multinacionais que atuam no Brasil. A Apple, né? A Toyota Motor, Samsung, Volkswagen, Johnson Johnson, Microsoft, Walmart, Nestlé, P&G, né? A Procter & Gamble, Facebook, top 10 ali, né? Tem pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Não só essas, tá, gente? Muitas outras também. Bom, aí é importante a gente pensar também sobre essa fragmentação da produção que eu falei para vocês. Então, o processo produtivo nem sempre ele é centralizado. Um produto ele não é fabricado 100% naquele país. Por quê? Porque as transnacionais, elas buscam ter maior lucro. Então, elas fragmentam a produção para ficar mais barato ainda. Então, você vai produzir um avião, esse avião ele é montado em um lugar, mais uma peça vem de um lugar, outra peça vem do outro, outra peça vem do outro, e aí eles pegam, escolhem um lugar só para montar, né? Então, isso acaba, é o que a gente chama de fragmentação da produção. Tem a ver com a DIT também, né? Com a Divisão Internacional do Trabalho lá, que a gente citou lá atrás, tá? Então, pensem nisso. O Brasil, sim, o Brasil tem transnacionais, né, nos setores alimentício, aviação, construção civil, celulose, cosméticos, peças de automóveis, máquinas, equipamentos, em diversos setores do Brasil, né? Então, aqui a gente vai citar algumas. Votorantim, a Vale, Petrobras, Gerdau, Embraer, Natura é brasileira, JBS é brasileira, Camargo Correia, Odebrecht, Aracruz, Tigre, ALL, América Latina Logística, o Boticário é brasileira, né? Só para vocês terem uma ideia aí de algumas empresas transnacionais do Brasil, tudo bem? Então,
tem que pensar junto, tem que pensar que é mundo globalizado, tem que pensar que é neoliberalismo, tem que pensar que é nova ordem mundial, tem que pensar tudo junto, né? Não existe conhecimento específico, pessoal, assim, é só isso, vai caber só para isso. Não, a gente tem que articular, a gente tem que pensar sobre onde cabe aquilo. Então, essa foi a aula número 9. Vamos para a última agora, que é sobre organizações financeiras, a aula 11. Essa a gente não teve tempo de trabalhar devido aos feriados, né? A gente não teve tempo de trabalhar, mas fica aqui registrado e a gente vai incorporar isso nas nossas discussões depois. Organizações financeiras internacionais, então, eu citei lá na primeira aula, que são as supranacionais, né? São aquelas que não diz respeito a só um país, né? A um determinado lugar, mas elas têm um poder também supranacional, certo? FMI, Banco Mundial, esse tipo de coisa. E elas atuam não só em um país, mas elas são internacionais, certo? Muito bem. Tiveram seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX, Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas com a globalização, anos 80, nessa nova, atual globalização que a gente está, anos 80 em diante, elas vão tomando uma outra proporção, né? Elas vão sendo uma forma dentro do capitalismo de consolidar. Então, elas têm um papel importante no cenário internacional, né? Elas vêm se fortalecendo cada vez mais. Qual é o papel dessas organizações internacionais, né? A questão de ordem mesmo, a questão de um ordenamento em relação a essa ordem, essa hierarquia, né? Quem é que tem mais poder que o outro, né? Aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o que acontece, certo? É o que acontece. O que mais que a gente tem aqui para ver? OMC, importantíssima, que regula o comércio mundial, Organização Mundial do Comércio. Existe toda uma legislação em torno da OMC, né? Então, para os países que fazem parte da OMC, elas têm que seguir o que existe ali, quais são as regras do jogo, né? Então, para entrar no OMC, tem que estar disposto a seguir as regras do jogo, tá? Promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o protecionismo alfandegário. Então, o protecionismo alfandegário é quando um país estabelece uma determinada legislação para proteger demais o seu produto em detrimento de outros, né? Geralmente esse país ele impõe taxas muito altas para proteger a sua indústria local, né? Então, dentro da OMC, a ideia é que todo mundo obedece às mesmas regras, ok? FMI, Fundo Monetário Internacional, um banco internacional, né? Uma organização financeira. O objetivo é estar lá à disposição para um país se ele tiver necessidade de contrair um empréstimo e tudo mais, né? Então, é expandir crédito, oferecer crédito e trazer essa estabilidade, né? O dinheiro do FMI é fornecido pelos seus próprios países membros. Então, os países que fazem parte do FMI, eles podem oferecer dinheiro, né, para emprestar, vamos dizer assim como contrair empréstimo, tá bom? Então, quem banca é esse grupo daí, certo? Bom, só que tem que dançar conforme a música, né? Então, você tem que obedecer ali determinados critérios na questão de, olha, nós vamos conceder um determinado montante para você, para esse país, só que você tem que cumprir determinadas metas, números. Então, a questão de criança matriculada, a questão de meio ambiente atualmente, e muitas vezes isso pode ser mascarado, mas a gente vai falar disso ainda, tá? O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Políticas de austeridade do FMI. Então,
é um órgão que pode fazer exigências, que na verdade aqui complemento o que a gente falou, né? Ele pode fazer exigência para aquele país, determinado, tem que manter a taxa de juros do país em tal patamar, tem que cumprir determinados números, índices, tem que atingir alguns índices, tem que diminuir a dívida pública, né? Mas enfim, não é tão simples quanto parece, mas é isso que acontece. É o principal organismo internacional responsável pela difusão e predomínio do sistema neoliberal no mundo. Importante, né? Então tem a ver com o neoliberalismo, aquilo que eu falei lá, ó. Implantar privatizações, terceirizações, diminuir a responsabilidade do Estado, para que o Estado fique mais leve, né? Que é o objetivo do neoliberalismo. O Banco Mundial é uma organização vinculada à ONU, a gente já falou sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem a sua própria autonomia, também a conceder empréstimos aos países europeus que haviam sido desgastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, também passou a conceder empréstimos à Ásia, à África e às Américas, né? Então, ela foi criada naquele contexto lá. Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Também a ideia é de ter um órgão supranacional, que não é só de um país, para que pense, para que coloque ali alguns questionamentos, algumas legislações, algumas colocações sobre as relações de trabalho, né, existentes no mundo. Alguns direitos básicos aqui que eles defendem, direitos fundamentais do trabalho, liberdade sindical, né, então a ideia de que os sindicatos têm esse papel de representar as reivindicações dos trabalhadores, né? O direito de negociação coletiva, então que as classes de trabalhadores se unam em torno dos seus objetivos e tenham o direito de negociar. Eliminar trabalho compulsório. Eu tô falando de formas de escravidão. Compulsório é aquele imposto, né? O trabalho imposto que a pessoa não recebe para aquilo que ela é explorada. Eliminação de qualquer forma de abolição do trabalho infantil, né? Então é uma questão muito relevante que existe, né? A questão do trabalho infantil, lugar de criança na escola, de ser protegida pelo Estado e pela família. E discriminação no trabalho. Então vai falar das relações de trabalho, né? Discriminação no trabalho pode ser a questão do gênero, pode ser a questão da opção sexual, a questão de raça, uma série de coisas que entram aqui. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico. O Brasil não é membro da OCDE, existe negociação. Esses dias atrás ainda estava vendo uma reportagem que falava desse desejo do Brasil fazer parte, né? Então, ações, busca desenvolvimento econômico entre seus países membros, certo? Então, vejam, pessoal, os assuntos, eles conversam entre si, os assuntos são muito relevantes. Pesquisem mais sobre o tema, busquem se informar, né? Busquem exercícios para fazer e boa prova para todos, que vocês tenham um ótimo desempenho, tá? Um abraço, fiquem com Deus.